Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E você é meu convidado a, junto comigo, viver uma experiência de transformação por meio do poder e da autoridade da Palavra de Deus. Que tal você viver essa experiência junto comigo? Então, basta ficar até o fim, que eu creio que pela fé, o nosso Deus fará aquilo que for preciso para restaurar a imagem e semelhança dele em cada um de nós. Antes de nós conhecermos o tema do estudo de hoje, eu quero convidar você a orar comigo, a buscar a presença de Deus para termos o devido preparo espiritual, para assim sermos impressionados pelo Espírito Santo. Mas também quero aproveitar a ocasião para pedir para você se inscrever. Se você ainda não for inscrito, eu apelo ao seu coração para que você acione o botãozinho aí de se inscrever, para que assim eu possa te motivar, né, te convidar todos os dias. Quem sabe até mesmo te levantar quando você estiver desestimulado, cansado, quando você não quiser ter um momento com Deus. Eu tenho certeza que quando uma pessoa nos ajuda em algumas coisas que são difíceis para nós, o processo fica mais fácil. Afinal de contas, não estamos sozinhos nessa jornada. Eu gostaria de ser essa influência positiva na sua vida. Claro, se você permitir. E essa permissão é exatamente concedida quando você se inscreve. Tá bom? Também deixa o gostei, para que assim a plataforma recomende para mais e mais pessoas. É por meio dessa ação de colocar o like aí, né, o gostei, e nós iremos alcançar novas pessoas. E dessa forma, novas pessoas também terão o seu momento com Deus. Então, se você puder fazer isso, você também estará sendo um instrumento nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que será um prazer para você. Deixe um comentário, compartilha, envia para todo mundo. Bota assim no texto, olha, vamos ter um momento com Deus? Aí envia o link. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar dessa boa influência que você poderá ser na vida delas. Tá bom? Vamos orar? Para nós conhecermos o tema de hoje. Tema muito bom. Oremos? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, estudar a Tua Palavra. Mais uma vez, o Teu Espírito Santo apelou aos nossos corações e o nosso coração atendeu ao seu apelo. E a gente, embora, quem sabe, no início não estava muito animado, o Teu Espírito Santo conseguiu animar, conseguiu colocar a coragem, a alegria de, mais uma vez, estar na Tua presença. Isso é tudo graças ao poder do Teu Espírito que age em nós e por meio de nós. Senhor, queremos aprender mais de Ti, queremos Te conhecer mais, queremos viver em novidade, queremos fazer como Moisés. Queremos Te conhecer para poder Te adorar, Te agradecer, Te agradar. Então, Pai, se revela a nós mais uma vez por meio do estudo da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, seja o nosso professor. E que dessa forma Ele nos instrua, nos corrija, nos apresente toda a Tua justiça. Queremos aproveitar a ocasião também e pedir o perdão dos nossos pecados. Queremos pedir que a justiça de Cristo nos cubra e por meio dessa justiça a gente possa ser justificado diante de Ti e salvos pela graça do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te pedimos todas essas coisas porque a nossa fé, ela não está naquilo que podemos fazer, mas a nossa fé está na pessoa do Teu Filho, que morreu por cada um de nós, que deu a vida em sacrifício por nós. É em nome de Jesus que nós te pedimos todas essas coisas. Amém. Quinta-feira, chegamos basicamente a mais um encerramento da semana. Amanhã nós temos estudo? Temos. Amanhã é o complemento, é a cereja em cima do bolo. Não sei se você gosta de cereja, eu gosto. Mas vamos dizer assim, o adicional. É o fechamento com a chave de ouro. Mas hoje, nós temos um tema muito especial. O tema de hoje é o rosto resplandecente de Moisés. Vamos ver por que foi que o rosto de Moisés começou a brilhar e tirar algumas lições muito relevantes e farão não somente o conhecimento, mas trarão lições importantes que irão agregar na nossa jornada espiritual. Então, eu quero começar
no nosso estudo de hoje, lendo o contexto que traz à tona essa realidade, essa experiência vivida por Moisés. Está ali no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 29 ao 35. Começando pelo verso 29, diz assim, ó. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade a atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Olha que situação. Com base nesse contexto, o estudo de hoje apresentou aqui alguns pontos interessantes que eu marquei, separei, para a gente refletir e tirar algumas lições. O primeiro ponto diz assim, ó. Depois que Deus revelou seu caráter de amor a Moisés, o líder hebreu desceu ao acampamento de Israel com o rosto brilhando. E aí a gente vai fazer algumas reflexões. Primeiro, será que Moisés sabia que o rosto estava brilhando? De acordo com o contexto que a gente leu, a gente viu que Moisés não tinha percebido. Não foi algo que chamou a atenção de Moisés. Ele não parou e disse, eita rapaz, olha, minha pele está brilhando, que interessante. Não, isso não foi importante e relevante para Moisés. Porém, a gente viu que as pessoas que estavam ao redor de Moisés perceberam. E quem sabe, isso foi algo, podemos dizer assim, diferente para eles. O texto bíblico fala que o povo ficou com medo. Arão e os líderes tiveram medo de Moisés. É tanto que eles só se aproximaram de Moisés porque Moisés chamou. Moisés não tivesse chamado, o povo estava mantendo distância, com medo. Eu estive refletindo sobre isso. Na minha cabeça passou o seguinte pensamento que eu vou compartilhar com vocês. Quem sabe aquele povo obstinado de coração, como já foi visto em outras lições anteriores, um povo que tinha uma experiência completamente diferente com as divindades egípcias. Quem sabe passou pela cabeça daquele povo o seguinte aspecto, dizendo, rapaz, Moisés virou Deus. Olha só como é que Moisés está. Moisés está brilhando como uma divindade. Agora nós não podemos tratar Moisés como um de nós. Quem sabe tenha sido por isso que o povo ficou com medo de Moisés. Eita, Moisés virou Deus. E agora? Vamos ficar longe para não acontecer nada de mal com nós. O homem está brilhando, rapaz. O homem está brilhando. O homem não é mais como um de nós, não é mais como a gente. Isso é bastante interessante. Porque a gente deve refletir por que foi que Moisés ficou brilhando. Porque se a gente for analisar, a Bíblia diz que isso aconteceu após Moisés conversar com o Senhor. Mas como a gente viu no estudo de ontem, Moisés conversou com Deus ali no Monte Sinai pelo menos 7 vezes. E essa tinha sido a primeira vez que Moisés ficou com a pele brilhando. Ou seja, não era pelo simples fato de Moisés ter conversado com Deus. Porque se assim fosse, das outras vezes ele também teria ficado com a pele brilhando. Um outro ponto interessante que o estudo trouxe à tona é que isso aconteceu após Moisés ter ficado mais íntimo de Deus. Sabe aquela história que eu já disse para vocês e vou repetir novamente agora? De que quando você começa a ter intimidade com uma pessoa, você acaba trazendo um pouco daquela pessoa para você? Às vezes é um jeito de falar, às vezes é uma mania,
às vezes é um gosto, né? Uma característica particular daquela pessoa, você acaba abstraindo para você. E você passa a se parecer mais com aquela pessoa. Era isso que estava acontecendo com Moisés. Lembra que Moisés pediu para Deus, dizendo que queria conhecer mais a Deus para poder agradar a Deus? Deus se revelou a Moisés. Deus mostrou toda a sua bondade para Moisés. Toda a sua glória, que era a sua bondade. Que era o reflexo do seu caráter. Agora, Moisés conhecia a Deus de forma perfeita, de forma completa, de forma mais íntima. O relacionamento entre Deus e Moisés estava no patamar que eu e você devemos almejar. E era exatamente também por conta disso que Moisés estava brilhando. Era para mostrar às pessoas o que acontece com todo aquele que passa a ter intimidade com o Senhor. Ele começa a brilhar. Quem sabe na sua experiência e jornada de fé, você já deve ter ouvido o seguinte ditado: o brilho de algumas pessoas incomoda as outras. Moisés estava vivendo isso. O brilho de Moisés estava incomodando. O texto disse: Arão teve medo. Medo não é algo bom de se sentir. Medo incomoda. Medo tira a gente da zona de conforto, deixa a gente desconfortável. O povo, a liderança, Arão, estava com medo de Moisés. A ponto que, em determinados pontos, Moisés teve que cobrir a sua face. Por quê? Porque não estava agradável para o povo. O povo não estava se sentindo confortável com Moisés brilhando. E aí Moisés percebeu, opa, há momentos de revelar a glória de Deus e há momentos para cobrir. Para não ser uma experiência ruim para as outras pessoas, para não atrapalhar a experiência dessas pessoas com Deus. Isso é uma lição muito importante. Porque muitas vezes eu e você somos chamados para brilhar por Jesus. Existe até uma música, né, onde nós devemos brilhar. Mas nós devemos ter a sabedoria que Moisés teve, inspirada por Deus, para brilharmos no momento certo. Veja que no contexto, o momento em que Moisés escolhera para brilhar não era qualquer momento, mas era um momento em que Moisés trazia à tona a glória e a honra para Deus. Era um momento quando Moisés chamava a atenção para o caráter de Deus representado em sua lei. Aí era nesse momento que Moisés deixava todo o brilho, todo o resplendor, toda a glória de Deus refletir em sua pele, para que aquele brilho não chamasse a atenção para Moisés, mas chamasse para o Deus de Moisés. Fora desse contexto, dessa realidade, que era o que Moisés fazia? Cobria. Porque a glória e a honra não era para Moisés, mas era para o Deus a quem Moisés tanto amava e queria perto. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da beleza de seu caráter, que Moisés foi transformado e seu rosto passou a resplandecer. Eu falei aqui que Moisés teve outros encontros com Deus. Mas a gente viu nos estudos anteriores que Moisés chegou para Deus e disse: Senhor, eu não te conheço. Embora a gente já tenha muitos diálogos, já tenha trocado muita informação, eu ainda não te conheço. Em outras palavras, eu ainda não tenho intimidade com o Senhor. Quando Moisés passou a ter intimidade com o Senhor, quando Moisés passou a conhecer a Deus de verdade, foi aí que o rosto de Moisés brilhou. Isso significa dizer que, quem sabe, embora eu e você possamos ter conhecimento intelectual sobre Deus, talvez eu e você ainda não tenhamos intimidade com Deus. E isso nos mostra que nós precisamos dar alguns passos a mais para desenvolver essa intimidade. Essa intimidade não é fruto de momentos como esse, mas é fruto de uma entrega voluntária. Você precisa se permitir.
Você precisa escolher, você precisa querer. Deus não vai revelar a sua bondade, a sua glória para aqueles que não desejam isso. Aí fica o ponto de reflexão. Você quer isso? Você quer de fato conhecer a Deus? Isso requer decisão, entrega, confiança, disposição de se colocar nas mãos de Deus. Não são todos que querem viver essa realidade. Você precisa refletir sobre isso. Se esse é a sua situação. Eu quero convidar você a ler um outro contexto que foi apresentado aqui no estudo. Ele está ali na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha só o que diz, ó. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estando sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo, falando aos Coríntios, ele utiliza o contexto de Moisés, a experiência de Moisés, para chamar a atenção aos seus ouvintes e a nós, hoje, que nós também podemos viver essa experiência. Porém, não brilharmos com qualquer brilho, mas brilharmos um brilho ainda mais forte e intenso, que é o brilho de Jesus. Olha só esse ponto que eu destaquei, ó. Paulo comparou o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior que a glória que a lei teve com Moisés. Pois em Jesus, a lei e a graça de Deus foram personificadas. O que foi que Moisés transmitiu ao povo quando desceu do Monte Sinai? Foi exatamente o decálogo, a lei de Deus, os mandamentos. Moisés firmou novamente a aliança que o povo, em dias anteriores, tinha quebrado. Então Moisés trouxe o pacto da aliança ali novamente por meio da lei. Porém, a aliança proposta por Jesus não foi mais por meio da lei, somente da lei, mas foi baseado na lei obedecida e cumprida por Cristo e mediante a graça e a justiça de Cristo ofertada a cada um de nós. Por isso que Paulo diz, olha, a glória que Cristo propõe é superior à glória que Moisés propôs naquela época. E essa glória, essa bondade, a externalização dos bons atos de Cristo, do seu caráter, do seu exemplo, está acessível e disponível para todo aquele que deseja viver uma experiência semelhante à que Moisés viveu. O outro ponto e último que eu destaquei do estudo de hoje diz assim, ó. Moisés é um exemplo para nós, revelando o que Deus pode fazer por nós quando permitimos que Ele transforme nosso caráter e nos molde à sua imagem. Moisés só brilhou porque o caráter de Moisés não era mais o caráter de Moisés. Mas o caráter de Moisés tinha se moldado, tinha se assemelhado, tinha se permitido ser o caráter de Deus. E nós temos uma promessa bíblica que Deus deseja, Deus quer imprimir o seu caráter, que é a representação da sua lei, em nosso coração. Deus quer trazer a sua glória para dentro de cada um de nós. Nós vemos na vida de Moisés que isso é possível, ou seja, existe o precedente. É real. Porque outros já viveram essa experiência. Então, se é real, se é um fato, se é possível, a pergunta que eu e você devemos refletir hoje é: por que ainda não estamos brilhando por Jesus? Pense sobre isso, reflita sobre isso. O que é que está nos impedindo, o que é que está empatando
de eu e você glorificarmos e refletirmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é exatamente isso que está sendo um obstáculo de uma experiência real e mais profunda com a pessoa do nosso Jesus. O estudo de hoje serviu exatamente para isso, para mostrar que eu e você ainda temos muito a viver na presença de Deus. E que o momento com Deus seja apenas o primeiro passo daquilo que Deus quer tornar uma realidade a cada um de nós. Uma experiência mais profunda, mais viva e real na presença de Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje nós falamos e abordamos o tema O Rosto Resplandecente de Moisés. Uma experiência extraordinária, que ficou registrado para servir de exemplo para mim e para você, que é algo que deve ser almejado por cada um de nós. Queremos brilhar? Não para trazer a honra e a glória para nós porque estamos brilhando, não. Querer brilhar para enaltecermos a honra e a glória àquele que é o portador de toda luz, ao nosso Senhor Jesus. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo momento com Deus. Então não falta. Aparece. Eu vou sentir sua falta se você não vier. Convida outros também para estarem juntos. Eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar muito por meio da sua presença. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.